Ó, deixa eu trazer pra vocês aqui uma cena que eu acho muito interessante em Anéis de Poder no primeiro episódio, né? Eu vou falar um pouco sobre encenação, que seria a mise-en-scène. Mise-en-scène. Eu não sei direito como falar esse troço, mas encenação. O que é encenação? Encenação basicamente é uma junção de fatores. É o cenário, iluminação, posicionamento dos atores e posicionamento dessa câmera, que vai contar uma história por si só. É como se fosse uma mensagem meio subliminar. Essa conversa é a segunda conversa entre Elrond e a Galadriel. A Galadriel já acabou de passar pela cerimônia em que ela foi presenteada, com muitas aspas, para voltar para Valinor, mas a gente entende também que isso não deixa de ser um exílio, né? Querem tirar a Galadriel da Terra-média porque ela está causando muito, né? O interessante é que a cena já começa, né, com um enquadramento muito legal, que é basicamente a Galadriel, ela de frente para a escultura do irmão, ela está no meio de uma bifurcação. Tem duas passagens, uma do lado direito e uma do lado esquerdo. São dois caminhos. Esses caminhos são azulados, enquanto quase todo cenário tem esse tom dessa iluminação amarela, mais reconfortante, mais gostosa, mais confortável. Esses caminhos são azuis, são dois. O do lado direito e do lado esquerdo. Ou seja, isso dá uma sensação de que a Galadriel está dividida entre duas possibilidades, entre dois caminhos. E o fiel da balança, vamos dizer, o que traz a dúvida para ela principalmente é o próprio irmão, né? Porque ela tem a opção de ir para Valinor e não confrontar o Alto Rei, não confrontar o amigo Elrond, né? Mas ela também pode ficar na Terra-média e tentar cumprir essa missão pro irmão, resolver essa questão da existência do mal ou não, e de vencê-lo e superá-lo e tal. Então ela tá dividida. O enquadramento, ele sugere isso. O que é interessante é que os dois vão conversar, e no primeiro momento a conversa é muito normal, é íntima, né? Eles estão cúmplices, eles estão amigáveis, né? E vocês percebem que isso é representado pelo enquadramento que é mais próximo do rosto deles, né? Um plano contra plano, bem mais próximo dos dois personagens, porque eles estão ali mais próximos de fato, né, mais amigáveis um com o outro. Em dado momento, a Galadriel vai falar assim: não, eu não vou para Valinor, ponto final. E aí o Elrond se assusta, né? Toma um susto, como assim? Como assim? Tal. E aí você já começa a perceber que o enquadramento começa a se afastar um pouquinho deles, né? Do rosto deles. Por quê? Porque eles estão se distanciando. Agora eles estão num conflito. Eles estão com opiniões bem diferentes. E como é que isso é representado no enquadramento? De uma maneira muito inteligente. Vocês vão perceber que quando a câmera se afasta um pouco dos personagens, né? O enquadramento, a câmera tá pegando um pouco desse caminho. Você vai ver que tem um caminho às costas do Elrond e um caminho também iluminado e tal às costas da Galadriel. Ou seja, qual é a ideia aqui? A ideia de que cada um está defendendo seu ponto de vista. Cada um está defendendo o seu próprio caminho, que são diferentes, são opostos. Então o enquadramento sugere isso com essa organização do cenário, né? O que é legal é o seguinte, né? Basicamente o Elrond vai conseguindo manipular, né, a Galadriel, coloca ela contra a parede, fala assim: olha, você por conta de uma sina, por conta de uma intuição, por conta dessa paranoia, você vai levar mais elfos para a morte? É isso? E ela começa a se convencer, ela começa a aceitar. E aí a direção sugere isso no enquadramento muito interessante, que é quando pega basicamente o Elrond do lado esquerdo e a Galadriel do lado direito, né? Ela tá no primeiro plano e ele tá no segundo plano, e você vê que existe só um caminho agora entre os dois. O caminho está ali no centro do enquadramento e é o caminho que está às costas do Elrond. Ou seja, ele encontrou uma solução. Ele conseguiu convencer a Galadriel a seguir o caminho que ele propôs, né? E é o que acontece, ela acaba aceitando ir para Valinor, só que no finalzinho, quando ela tá nos portões de Valinor, ela decide desistir de tudo e aí ela pula no oceano e vem a nado para a Terra-média. Então assim, muito interessante como o enquadramento e o cenário sugerem aqui, alimentam essa discussão, alimentam tudo que está sendo debatido pelos dois personagens. Se vocês quiserem, eu faço muito mais disso com esses vídeos mais curtos aqui, falando sobre esses detalhes da série e de outros filmes, outras séries também, tá bom?